Saúdo a mesa, professora Rita, professores José Eduardo, Antônio e Alan, boa tarde. Aos que nos dão a honra da sua presença à nossa apresentação, minha boa tarde, meu agradecimento. Há um pouco mais de 10 anos, eu estava na Universidade Técnica de Lisboa, apresentando uma das pesquisas do mestrado. Agora estou eu a apresentar uma pesquisa de doutorado. Portugal marca minha caminhada. A minha avó é portuguesa, então eu tenho muito gosto de estar aqui. O meu trabalho precisa reportar um pouco do Brasil. Peço desculpas se não for do conhecimento, a realidade democrática do país, que é exatamente o que nós estamos trabalhando. Calvino é um objeto da minha investigação, pela minha formação. Tenho pesquisado o lado educacional de Calvino. Conheci Anísio Teixeira, que é o brasileiro, provavelmente não muito conhecido, antes de conhecer Calvino. E, aos 19 anos de idade, por uma necessidade do país, daquela região, e por uma autorização precária do Estado, eu entrei na sala de aula. Comecei a dar aula com 19 anos, porque já estava na universidade. Havia uma autorização, dada a necessidade, que quem estivesse na universidade pudesse dar aula. Então, eu tive contato numa escola com o nome de Anísio Teixeira. Daí, o interesse em pesquisá-lo. E os dois, Anísio Teixeira e Calvino, têm sido objeto das minhas pesquisas, tanto de mestrado como de doutorado, em fases diferentes. Vou me reportar à comunicação, que é o que está aí como resumo para os participantes. Inicialmente, Calvino desejava que o homem decaído fosse tratado no seu estado de decadência. As razões de Calvino eram teológicas mesmo, né? O homem decaído por causa do pecado. E o ponto de ligação entre Lutero e Calvino, exatamente a razão pela qual me interessou esta temática, um construtor da modernidade, é que Calvino dá expansão ao pensamento de Lutero quando trata do papel social da igreja, ao afirmar, ao lado de uma igreja, uma escola. Então, Calvino dá continuidade. Não houve o que é chamado de segunda geração da Reforma, como é o movimento calvinista. Ele dá continuidade, e não só dá continuidade, como assume responsabilidade de gerir a educação de uma cidade. Então, ele se apaixona pela causa, e é esta causa dele que me apaixona. Então, é muito mais para o Calvino educador do que necessariamente o Calvino teólogo, muito embora as razões pelas quais ele sonhava com uma escola ao lado da igreja eram razões teológicas. A aproximação com Anísio Teixeira se dá pela temática. Calvino imaginava que o homem decaído precisava ser educado, precisava ler, para, ao ler, poder ler a Bíblia e aí também levantar-se da sua decadência. Anísio Teixeira, em nossa realidade brasileira, também analisava este homem, não necessariamente decaído, mas um homem prisioneiro do colônia que foi o país. Era um homem sempre disposto a ter um senhor. Era um homem retido pelo espírito de colonialidade, como apresenta Walter Miolo em sua teoria de colonização. Então, esse homem decaído na concepção de Calvino e o homem aprisionado à concepção de servo por uma condução de colônia seriam os objetos que iriam se encontrar para que o papel da escola resolvesse ou tentasse resolver essa questão. Então, educação como direito passa a ser a temática que une Calvino e Anísio Teixeira. Por isso, a leitura anacrônica, 450 anos depois, além mar, aparece Anísio Teixeira. A pesquisa é tentar investigar exatamente se, de fato, é apenas um desejo do pesquisador ou se eu tenho como investigar isso a fundo. E apareceram as raízes. A influência francesa e Anísio Teixeira,
e a americana, por John Dewey, pela Universidade de Colômbia, onde estavam as ramificações do pensamento reformado na América do Norte também. Então, a visita de Anísio, a aproximação de Anísio à educação americana fez com que ele tivesse essa concepção também de uma educação para todos como direito da humanidade. Lembrando que tanto Calvino como Teixeira acreditava que esta escola teria essa responsabilidade de conduzir este homem ao seu crescimento integral, que hoje chamamos de integral, social, físico e espiritual. Então, era uma responsabilidade da escola e, por sua vez, a igreja tinha a responsabilidade de também oferecer essa escola. E era para atender uma demanda como um direito para todos. Por esta razão, essa pesquisa me encantou pelo lado da vivência educacional, como mencionei a princípio, e da vivência teológica também, ao observar a responsabilidade de um pensamento tão avançado como o pensamento reformado, em várias áreas, em que pese tantas que já foram apresentadas aqui, a educação é também uma delas. E que me coube trazer essa inquietude. Até que ponto mesmo Lutero foi um construtor da modernidade, considerando uma das características da modernidade como um sujeito complexo, individualista. Quando a ideia de uma educação para todos é formar sempre um indivíduo que não fosse individualista. Um indivíduo que fosse exatamente um serviço, a serviço de todos, a serviço da comunidade. Calvino dizia que este era o homem que se levantaria à medida em que aprendesse a ler. Calvino nunca exigiu que se estudasse a Bíblia, mas que se fosse estudar, que levasse a sério. As avaliações, as provas, seria igual a quem estudasse outras disciplinas. A escola estava aberta para o estudo. E o estudo deveria ser levado a sério, se também fosse a Bíblia. Então é interessante observar essas informações. Do lado de cá, Anísio Teixeira começava a responsabilizar o Estado e a família para assumir o papel de educar um país que continuava, como ele apresentava, servil. E o instrumento dele, por ser filho de um coronelismo baiano, formado e desejado pela família para ser um padre, ele rompe com essa ideia quando, pelas pressões da ditadura, ele deixa o governo, que era da Bahia, e depois vai ao Rio, também secretário também deixa, sempre as pressões da ditadura seguindo, pois ele passava a ser apontado como um comunista por ter uma ideia de educação para todos. E aí esse balançar na estrutura dele o faz sair do Brasil. E nessa saída ele encontra e volta e comunica à família que, de fato, a intenção de ser padre não seria mais levada adiante por ele, porque ele se encantara também com a educação. Então, a educação, para o Anísio, foi a sua redenção, e ele trabalhava isso como um instrumento para o que ele chamava de, para mim, é a parte principal do trabalho dele, chamava que a escola pública era exatamente a máquina que forjaria a democracia. E aí fecharia essa nossa perspectiva de que tanto Calvino como Lutero contribuía e contribuem até hoje para que a sociedade democrata se formasse. Isso só seria possível por sujeitos livres, que tivessem acesso à informação, que soubessem ler, que conhecessem o mínimo dos seus direitos e deveres, para, enquanto cidadãos livres, pudessem constituir uma sociedade democrática. Então, essas duas leituras foram aproximadas ao longo desses anos pela experiência da Academia de Genebra, pela experiência da Escola Park de Anísio. Hoje estamos, no Brasil, na terceira experiência da Escola Park. Nós tivemos, no Rio de Janeiro, o CIEPS, do governador da época, Brizola, e tivemos em São Paulo, os CELS, no governo recente também. Se observarmos esses movimentos, Anísio Teixeira continua muito vivo na educação brasileira. A nossa LDB atual é praticamente signatário, um grande discípulo do Anísio. Anísio faleceu em 71, o Darcy Ribeiro, antropólogo e educador,
toma para si essa relatoria, apresenta a nossa LDB 92 93 e a lei é aprovada. Então, nós temos hoje uma lei de diretriz base da educação oriundo desse movimento de pioneirismo. E conseguimos observar, pela leitura de Anísio, a percepção da influência reformada pelo ambiente puritano da América do Norte na vida de Anísio. Então, esse nosso olhar, chegamos a concluir que estamos, de fato, diante de uma grande contribuição do pensamento reformado à democratização do Brasil. Porque até hoje, se nós olharmos as igrejas reformadas que existem em nosso país, uma delas que eu participo como pastor e professor de uma faculdade delas, demonstra que a sua concepção de uma instituição educacional comunitária, exatamente para não visar lucro e reinvestir os resultados em benefício da própria educação, é uma leitura de uma escola que está a serviço de uma igreja e não o contrário. Então, isso tem dado para nós essa autonomia de apresentar essas pesquisas, de sair daquele território apenas da igreja, que muitas vezes imaginamos que a única é fazer missão é a igreja. O papel da escola é fazer esta missão que Calvino dizia, dirigir-se ao homem decaído, e Lutero e Teixeira desejava que o homem colono servil erguesse, saísse dessa situação de aprisionamento. No final, quero lembrar o que diz Teixeira. Teixeira diz: uma escola que trabalha o cidadão na sua individualidade, mesmo reconhecendo a sua complexidade, é preciso ter em mente que a melhor coisa a ser feita é acreditar nas pessoas. Calvino tem uma sacada muito preciosa também. Ele diz que, à medida em que trata uma criatura, ele coloca-se no esteio de que faz para honrar e glorificar a Deus. Então, é esse tipo de relacionamento que os une. Na medida em que cuidamos do outro, é para que esse outro, de fato, tenha uma vivência pacífica, educada, servil, a que atribuímos no Brasil como uma sociedade democrática que está na sua terceira experiência e vem tendo dificuldades. E a dificuldade, ao nosso ver, é porque a máquina que forja a democracia no Brasil está abandonada, que se chama escola pública. Muito obrigado.